Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Deus sempre tem nos dado oportunidade, sempre Deus tem lutado para salvar o seu povo, né? Para salvar o povo, para salvar a humanidade. Mas muitos não querem. E Deus já fez a sua parte, é preciso você entender isso, né? Então entenda que você precisa lutar pela sua própria vida. A gente só vê as pessoas lamentando de perda de amigos, de parentes. E parece que naquele momento é uma dor terrível e é ruim mesmo. E se reclamam e choram. Mas não procura, e às vezes eu vejo muita gente dizendo que foi para um lugar bom, tá lá com o lá de cima. Tem uns que é mais ainda irreverente e diz estar com o cara lá de cima, agora ele está bem, agora parou de sofrer. As pessoas vão falando coisa, dando a entender e que eles acreditam na vida eterna, numa vida após essa aqui. Tem muita gente, agora está com Deus, agora está assim, assado. Fica falando sempre assim. Dificilmente, eu acho que eu nem vi ainda alguém dizer, olha, agora acabou tudo. Isso aí não tem mais nada para ele. Acabou-se todas as oportunidades, não tem mais nada. Sempre as pessoas estão dizendo que vai ter uma vida após essa. Mas fala de uma maneira vã, de uma maneira, como a gente fala, jogando conversa fora, de uma maneira muito rasa, muito superficial. Não fala de uma maneira profunda, porque se acreditar mesmo, irmão, então tem que ver que não é uma coisa natural, é sobrenatural. Nunca uma pessoa morreu para vir falar aqui alguma coisa de lá. É claro que já aconteceu de pessoa ressuscitar e dizer que o anjo levou ele não queria mais voltar, ou até ter ido no inferno e voltado, ter uma outra oportunidade, e às vezes em visão e tudo. Mas nós estamos falando de pessoa que morreu mesmo, não ressuscitou mais para morrer depois. Ele não vem mais aqui, não existe mais nenhuma resposta, porque está escrito na Bíblia, em Hebreus 9, 27. Está ordenado, por Deus, claro. O homem morreu uma vez, vindo após disso o juízo. Ele está de boca calada. Ele não tem mais nenhuma chance de falar nessa terra. Então, alguns que diz aí é antibíblico, é heresia. É coisa que não, Deus nunca falou isso. Então entenda, alguns que diz aí que a pessoa que morreu vem falar aqui de novo, não acredite não. Isso aí é doutrina de demônios. Isso aí não é de Deus. Porque quem faz essas imitações é o diabo, os demônios. Ele imita outras pessoas porque ele sabe como era o teu parente, como de forma que agia, e ele imita. Mas a Bíblia, você que se acredita na Bíblia, tira isso da tua cabeça. Essa história de o morto voltou e falou, sai fora, irmão. Isso aí é conversa fiada. Não existe, está ordenado. Então eu quero falar hoje aqui exatamente dessa segurança que nós devemos ter de que o que está escrito na Bíblia é verdade.
E eu preciso crer nisso. Se é que eu creio numa vida eterna, numa vida após essa aqui, uma vida espiritual, que existe um Deus, também existe o diabo, existe o céu, existe o inferno. Não que o inferno seja do diabo, não existe isso não. Quem disser isso para você também está mentindo. O inferno é de Deus. É uma prisão que Deus fez para o diabo. Então não vá pensar que o diabo é dono do inferno e lá vai ser outro reino. Não, não faça isso. Então é preciso a gente conhecer a Bíblia para que você possa despertar isso aí e entender esse outro mundo espiritual. Como é que você faz para ir para lá? Para enfrentar essa realidade. Então é preciso isso aí. É preciso que você entenda que existe o mundo espiritual. A parte ruim e a parte boa. A parte ruim que tudo é de Deus. Como eu acabei de dizer, a prisão, quem preparou o lago de fogo foi Deus. Quem preparou o céu de glória foi Deus. A terra quem fez foi Deus. Você é criatura de Deus e precisa se tornar um filho obediente para que vá morar, retorne para Deus. Porque se você não fizer isso, você vai ser lançado na prisão. E não tem fiança. Não existe esse negócio. Então veja, nós precisamos ter certeza. Quando Paulo fala aos Efésios, também fala aos Tessalonicenses, parece que é aos Tessalonicenses que ele fala também, capacete da salvação. É exatamente isso aí, de você colocar dentro da tua mente. Não, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. O que está escrito é verdade, vai acontecer o que não aconteceu ainda. E o que está escrito é para exemplo meu, tanto ruim, o lado ruim que é para mim não fazer, como o lado bom para mim fazer. Para mim lutar para fazer o que é certo aqui na Bíblia. Ainda que eu não consiga, mas eu estou lutando. É claro que você vai no exército lutar, guerrear, tem muitos que morrem lá. Deu certo para ele? Não. Ele morreu, mas aí o exército dele ganhou a guerra. Aí ele perdeu? Não. No final da história ele ganhou. Só que perdeu a vida, mas é assim. Mas entenda, foi vitória. No caso aqui, a mesma coisa. Ainda que você não consiga fazer, mas você estando do lado do exército que ganha, você está seguro, irmão, com Jesus. Você tropeça, mas levanta de novo. Você quebra a perna, mas você vai emendar a perna. É assim. Você não desiste e passa para o lado esquerdo. Não. Então veja aqui, eu vou ler a palavra de Deus, que nós encontramos aqui em Mateus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. Capítulo 24. E o versículo 34 e 35. Então veja aqui, o que diz aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deu de entender aqui, irmão? Pedro diz que da boca de Jesus não saiu um só engano, engano. Entenda, Jesus já estava lá. A Bíblia diz que ele era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, é um projeto de Deus com Cristo.
Então não tem esse negócio não. Ele que trouxe o pessoal pelo deserto, quando Paulo fala aos Coríntios que todos beberam, ficaram debaixo da mesma nuvem, né? E beberam da mesma pedra. Então veja, e essa pedra é Jesus, ele disse. Essa pedra é Cristo. Então veja, ele trouxe esse povo, a vida inteira foi ele. Mas ele desceu à terra, se fez carne, habitou entre nós e deu a sua vida por nós. Ele ensinou isso aqui. Isso aqui quem disse foi ele. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passa o céu e passa a terra, mas nenhuma das minhas palavras hão de passar. O que ele está dizendo? Pode explodir o céu e pode explodir a terra, se acabar, se desfazer, mas as minhas palavras continuam sendo verdade. Vai acontecer. Então é preciso que eu e você creia nisso. Depois de você crer nisso, você adquiriu o capacete da salvação. Você protegeu a tua mente, não permitindo que entre heresias. Heresia, essa palavra heresia significa aquilo que é contra a palavra de Deus. Aquilo que usa a palavra distorcida. Sabe aquilo que parece ser, mas não é. É maquiagem. Uma maquiagem feita na palavra. Aí não é de Cristo. Essas coisas aqui acontecem, vai acontecer. Porque quem disse foi Cristo. Tudo que está dito aqui, quem disse foi Ele. Agora, o que homem diz tem doutrina de homem, tem doutrina mundana aí, que é a mesma de homem no caso, e tem a ideologia, né, dos homens, ideias de homem, doutrinas de homem, e tem doutrinas de demônios, né, que isso mistura, vira só uma coisa só, quer dizer, não vale nada, né? Mas tem a palavra de Deus que permanece para sempre. Vamos ler aqui a palavra de Deus aqui, Isaías 40. O livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 6. Diz assim: vós que dizem, clama, e alguém disse, a quem hei de clamar? Toda carne é Eva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Versículo 7. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é Eva. Versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Deu de entender, irmão? Se você aprender a andar nessa palavra, se você se submeter a essa palavra, você vai herdar a vida eterna, viver para sempre. Pois a palavra é viva e é eficaz, ela dá vida eterna. Então entenda, compreenda que se você acredita que tem uma vida, como eu acabei de dizer no início aí, que sempre as pessoas quando morrem, poxa, pai, lamentamos, pois é, mas está em bom lugar, está lá com Deus, está não sei o quê, você sempre fica falando essas coisas. Então é sinal que você, pelo menos de raspão,
muito de longe passa pela tua mente que existe uma vida eterna. Que existe uma vida após essa vida carnal, terrena. Se você pensa assim, por que não investir nessa vida? Para ter a certeza de que vai morar no céu, de que vai para Deus, de que quando você morrer, os anjos levam você e não os demônios. Por que você não investe nisso aí? Se você acredita nisso, pois veja que a palavra de Deus, o que criou tudo isso e criou a vida, criou uma vida eterna, que vida eterna não existe nem começo nem fim. Ou seja, pode até ter começo, né? Porque a gente vai dessa daqui passa para lá, mas não existe mais fim. Não tem data, não precisa de luz, não precisa de nada, de enfermeiro, de médico, nem nada, irmão. Se você acredita nisso, por que não investir na tua vida eterna? Jesus, quando ele fala disso, ele diz que o reino do céu é comparado com uma pedra preciosa, que você comprou tudo, ou seja, pegou tudo que você tem e empregou, trocou por essa pedra. Ou um garimpo, um terreno. Ele saiu comparando assim. Você pegar tudo que tem e investir nisso aí. Aí entenda, quando você faz isso, eu acho que todo programa eu falo a palavra que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então é reino do céu, é justiça de Deus. Então você é justificado e todas as coisas da terra aqui acrescentadas, ou seja, é feita essa parte aí, deixa com Deus, tranquilo. Se Ele tem poder para te dar a vida eterna, transformar esse corpo aqui num corpo glorificado, assim como Ele foi transformado, o Senhor Jesus foi transformado. Se Ele tem esse poder, agora tu imagina o poder de te dar o pão do dia a dia, as coisas naturais. Se Ele fez o céu e fez a terra, e tudo que nela há, o que tu acha? Então veja, João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e o versículo 3, diz aqui: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí você pode dizer, os homens fazem as coisas, faz do que já tem. Ele não cria, ele só, ou seja, ele cria, mas do que já existe. Mas nada do que não existe, ele cria, o homem. Então foi feita por Deus, o homem mistura uma coisa com outra e faz outra coisa. Então tudo que você vê já existia. Só faltava a mistura. Pegar uma coisa, mistura com outra, tá, faz a outra coisa, é assim. Mas criar o inexistente, um homem não cria. Então, os minérios, tudo enquanto é coisa que existe na terra, foi criado por Deus. E o homem pega isso aí e faz as coisas, né, que já existe. Então veja aqui, irmão, que nós temos que ter essa confiança, sabendo de que, ele está dizendo aqui, vós que dizem, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Mas eu vou dizer o quê? Como que seja assim, né? Sai pregando aí, mas eu vou pregar o quê? É isso que está aqui, dizendo. Clama, ou seja, o que hei de clamar? O que eu vou dizer?
Toda carne é Eva, e toda a sua beleza como as flores do campo. É isso que é para dizer. Então é o que eu estou dizendo aqui. Nós, por mais investimento que nós venha fazer nas nossas vidas, é inútil, é vão, ainda que seja necessário, claro. Porque você pode entender que eu estou dizendo que é para a gente se largar aí de qualquer jeito, nem tomar banho, não fazer nada, não comer, não existe isso. Você tem que se alimentar, ter uma vida normal. A Bíblia explica isso aí, ensina você a se alimentar direitinho e você ter uma vida de responsabilidade, trabalhando e ganhando o dinheiro com o trabalho das tuas mãos, do teu suor, do teu rosto. Fazendo com honestidade, não sendo pesado a ninguém, sendo malicioso e cheio de história. Não. A Bíblia ensina você a ter caráter, você lutar por ti mesmo e, se puder, ajudar os outros. Fazer de tudo para que possa ajudar. Então, essa vida aí, ninguém está falando isso aqui. Isso aqui está tudo certo. Agora, entenda que por mais que tu venha investir na tua vida, vai se acabar. Essa daqui. Então, está dizendo aqui, diz para eles aí, o que eu vou dizer? Está dizendo aqui nesse versículo, irmão. Voz que diz, clama. E alguém disse, a quem hei de clamar? Toda carne é Eva, e toda a beleza como as flores do campo. Ou seja, como a flor da Eva. Então, uma mulher bonita, beleza, tem uma beleza, um homem também, ele murcha, seca-se a Eva e cai a sua flor. Então é isso que é o cuidado, mas a palavra de Deus permanece. Se você buscar isso aí, como eu fazer, como nós fazer para herdar a vida eterna, se você acredita, você tem que investir nisso, irmão. Você tem que pensar nisso. Para entender que é uma nova vida. Você não investe nessa aqui, você dorme, é para viver. Você trabalha, é para viver, comprar comida, comprar roupa para se vestir, fazer tudo. Então você investe, você estuda para quê? É para trabalhar. Bom, é para ser para isso, né? Hoje mudou um pouco, o pessoal está estudando, é para ficar mais rebelde, desobediente e preguiçoso e irresponsável. Mas não é para isso que a pessoa estuda. É para estudar para ser um bom profissional, trabalhador, responsável, educado, não dando trabalho aos outros. É para isso. Ainda que as pessoas não estejam fazendo. Tudo mal educado, pensa no negócio que está. Tudo não, estou falando de uma maneira, não no geral, mas pensa numa geração mal criada que está. E isso Paulo escreve a Timóteo dizendo isso aí tudinho. Né? Das pessoas dos últimos dias que ia ser dessa forma. Mal criado, prepotente, soberbo, orgulhoso, mas pensa, vai dizendo. Eu não estou pregando sobre isso, mas olha aqui. Então a pessoa estuda é para isso, para ter uma boa profissão, para ganhar um dinheiro, para sobreviver. E tanto estudo como trabalho, quanto sono, repouso, né? É para sobrevivência humana. E qual é o investimento que está fazendo para a tua alma? Investiu alguma coisa? Estuda na Bíblia, irmão, para saber o que é. Esse tempo que te resta, tu tem que dar para Deus. Não que Deus vá se enriquecer com isso. Não que Deus esteja precisando disso. Quem está precisando é você. Porque a tua vida está escondida com Cristo nele, em Deus. E se você não for buscar, você vai morrer sem ela.
aí vai para o inferno, irmão. É isso aí. Porque você e eu já nascemos desligados de Deus. Precisamos religar através da palavra, a palavra que liga nós a Deus. E a palavra é Jesus. Se isso não acontecer, nós morremos desligados de Deus e com isso tem uma herança para nós, que é o lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Isso é a realidade. Você precisa estudar esse lado e buscar esse lado, se esforçar, pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Você que está aí do outro lado da TV, você pensa no tanto que você já batalhou para chegar onde você chegou, profissionalmente falando, humanamente falando. Seja quem for, não, eu sou um ajudante de pedreiro. Pois é o que tu já batalhou na tua vida. Eu sou só estudante, mas tu já estudou muito mesmo? Pois é, pensa nas madrugadas que tu passou estudando para fazer a prova. Pensa nessas batalhas aí fica pensando o que tu já fez para a tua alma. Fez isso tudo para o teu corpo. Tu fez o quê? Louco. Aí Jesus usou essa expressão dizendo, aí o Deus do céu diz, louco, que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que tu tens para dar em troca da tua alma? Tu já prestou atenção nisso, irmão? Medita nisso aí. Você acha que pela alma não tem que fazer nada. Isso aí é responsabilidade de Deus para lá. É tua, é minha, pois a Bíblia está aqui para dizer para você o que deve fazer. Eu sempre uso os versículos, os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes, de Salomão. Os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes, que diz, de tudo que se tem ouvido. Ele não está dizendo que ouviu nos bares, nos prostíbulos, não. Ele está falando de que tem ouvido sobre Deus, na palavra de Deus. Né? De tudo que se tem ouvido, o fim é guardar os seus mandamentos. E porque esse é o dever de todo homem, guardar os mandamentos do Senhor, porque esse é o dever de todos os homens. Quando diz dever, principalmente você que estuda, você sabe o que é dever. Se você não fizer, fica devendo. Pois é. E tu ficar devendo para Deus, irmão. Tu vai arrumar onde, o que, com o que pagar? Da onde é que tu vai tirar? Porque não é que Deus esteja, como eu estou dizendo, você trabalha para Ele de graça e Ele vai enricando. É você que precisa, você que é pobre de espírito. A tua alma é pobre e precisa enriquecer ela. E o enriquecimento está nele. Jesus, ele ressuscitado, entronizado, revelou o Apocalipse a João. E ele diz na 7ª carta, Apocalipse 3:18. Aconselho-te, depois dele chamar a atenção, dizer que aquele pessoal ali que não buscava ele, buscava só as coisas naturais, era morno, não era frio nem quente. Sabe aquela coisa de você ser pobre de espírito, ou por outra estar bem de espírito? Porque você, pobre de espírito, você está buscando, eu quero. Jesus, pobre é assim, é buscando. Está bem de espírito, você ajuda os outros. Está entendendo? Agora o que está no meio, não sou pobre nem rico. Eu não preciso de ninguém. É o que aconteceu lá naquela 7ª carta lá, daquele pessoal. E ele usou a palavra frio ou quente ou morno. É isso aí. Então ele disse,
vós não sois nem frio e nem quente, mas sois mornos. É morno. Morno eu vomito da minha boca. Ele usou uma expressão que todo mundo entende. Que se você beber uma coisa morna, uma água morna, você vomita. Então vocês são morno. Nem é frio e nem é quente, mas é morno. E eu vomito da minha boca. E saiba que és um desgraçado, um pobre, cego, miserável e nu. Ele usou essa expressão, irmão. Então veja que ele chega no 18, no versículo 18, né? Aí ele diz, eu aconselho-te. Ou seja, eu vou te aconselhar, se tu quiser ouvir é problema de Deus, não ouvir é problema teu também. Porque Deus é Deus, irmão. Agora você que não é nada, que precisa buscar. Então ele disse, eu aconselho-te que busque em mim o ouro provado no fogo, para comprar as vestes brancas, para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para que enxergue, e colírio para os olhos para que enxergue. Enxergar o que é entender as riquezas da salvação de Deus, o presente que Deus tem para nós, é isso que ele disse. Enxergar, irmão, é isso, no mundo espiritual, é você crer. Estou entendendo, Senhor. Ou seja, eu estou crendo. Deus faz, quando eu creio, Deus faz eu entender a situação da necessidade que eu tenho. É isso aí. Então veja que no final nós somos um desgraçado, não tem nada. Quando ele diz desgraçado não tem a graça de Deus. Falta de graça. É isso aí. Então veja aqui, irmão, como ele está dizendo aqui, em Isaías 40, versículo 7, seca-se a erva e cai as suas flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Ou seja, o povo é um pé de mato, um pé de capim, um pé de flor, qualquer tipo de árvore. Que daqui a pouco, quando Deus está falando isso aqui, mas muitas vezes, tem muitas árvores aí que duram por 5 gerações de homem. Então compreenda que nós não temos valor nenhum nesse sentido carnal. O que tem valor é o que está dentro de você. É o que você busca espiritualmente. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, o espírito mau que estava nele sai, dá lugar ao de Deus. Então busque, irmão, investir nessa vida espiritual, nessa vida eterna. Não fique só pensando nas coisas naturais. Mas o tempo que te sobrar, em vez de tu ir para os estádios de futebol, gritar e arriscar ainda pegar uma garrafada na cabeça, que é só pancadaria, essas coisas. Eu sei que não é só isso, mas tem isso. Em vez de você fazer isso, vai orar, vai para os cultos, vai dar glória a Deus. Então é investimento, né, no reino do céu. Então o Senhor, ele diz que o reino do céu ele é comparado com a semente de mostarda, que é bem pequenininha. Mas quando plantada, nasce e dá uma grande hortaliça, da qual os passarinhos fazem seu ninho nos galhos. E a sombra, dá sombra para os animais também. Então é uma coisa pequena, sem valor, olhando com os olhos naturais, é tão pequeno, insignificante e pouco chama atenção. Mas é tudo que precisa. É tudo que um homem precisa é acreditar
que ele, se ele vacilar, ele vai para o inferno. Se ele não aprender na palavra como fazer, não é ler a palavra e, já li a palavra. Não, é colocar a palavra na tua vida. É meditar, ter prazer e meditar de dia e de noite. Aí será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, da qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não secam e tudo que faz prospera. É isso aí, irmão. Isso aí está escrito no Salmo 1, versículo 2 e 3. Então é o contrário do ímpio. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. No versículo 4 diz isso aí. Porque o ímpio, ele vai desaparecer no sentido de ser preso. De ficar de modo, irmão, incomunicável. É isso aí. A parábola, sempre eu falo essa parábola de Jesus, do rico e do Lázaro. Porque não adianta nós pregar a Bíblia, irmão, todo dia pregando a palavra de Deus e não falar isso aí. Do errado e do certo. Só isso mesmo. Mas a Bíblia não é outra coisa. É para você largar o errado, aprender isso. Mas para você largar, você tem que aprender. Não tem como vou largar o mal sem saber o que é mal. Eu tenho que largar o mal porque eu aprendi o que é mal. Eu sei que é mal aquilo é veneno, aí eu não como porque é veneno. Mas se eu não souber, eu como, pensando que é um pão de ló. Uma coisa boa. Então eu tenho que aprender. Na Bíblia eu aprendo isso. Então sempre eu falo a parábola do rico e do Lázaro, porque as duas coisas. O mal, a perdição e a salvação. Então o Lázaro se salvou, morreu, os anjos levaram ele, coitadinho, todo arrebentado, sofreu muito na terra, desejava comer a migalha que caía da mesa do rico e não comia, morreu com fome, todo cheio de feridas. Isso aí foi a maneira que Jesus contou a parábola. E depois morreu, aí foi levado pelos anjos. O Lázaro morreu, os anjos levaram. Mas depois morreu o rico e foi sepultado, ou seja, foi condenado. Ficou no inferno esperando o juízo final para ir para o lago de fogo. Uma que é eterna, né? Uma prisão eterna. Então entenda que isso não é obrigado, como você pensa assim, como eu, também qualquer pessoa pode pensar, no sentido natural. Ele ficou preso naquela cadeia ali, foi da esquina. Não é isso aí, irmão. Você tem que entender que existe uma ordem espiritual. Deus é que manda. O diabo é criatura de Deus, foi expulso do céu. Ele anda lá no céu. Porque a Bíblia diz que ele foi lá, pelo menos 2 vezes, está dizendo aqui do tempo de Jó. Ele foi lá e Deus perguntou o que ele estava fazendo. Não, estava dando umas voltas na terra aí. Tu viu meu servo Jó lá? Ele andou por lá, mas ele não tem nada, não tem parte lá. Sabe aquela coisa que você vai em Nova York, em São Paulo, Avenida Paulista? Você está lá, mas não manda em nada lá. Se você for entrar numa loja a pegar uma joia daquela, ele te entrega para a polícia e dá uma pisa, onde te prende, porque não é tua. Então entenda, você anda, mas não tem direito de falar com ninguém. Entenda aquela parábola ali, eu fico pensando, meditando naquela parábola. Quando o rico disse, meu pai Abraão, significa quem? Deus. Mas naquela época era pregado a Abraão, os ensinamentos de Abraão, a geração, as promessas de Abraão, que nós ainda estamos nessas promessas de Abraão, que foi feita a Abraão. Mas ali o rico não podia falar também, Jesus não podia dizer, ei, Jesus,
Mas hoje pode. Mas era o próprio Jesus contando a parábola. Meu pai Abraão, diga para Lázaro tocar o dedo na água e vir tocar na minha língua, porque eu estou nesse lugar profundamente angustiado. Você vê que ele disse essas coisas, ele sabia como é que estava a situação. E ali Abraão disse, existe um grande abismo entre nós, nem Lázaro pode ir para aí, nem tampouco tu vir para cá. Ou seja, existe uma ordem. E Lázaro, não diz, a Bíblia não fala que Lázaro viu ele e escutou esse bate-papo, não, essa conversa não. Não escutou nada, ele está tranquilo, sem sofrimento, porque se ele visse o rico lá, ele ia ficar com peninha do rico. Mas ele não viu. Ou seja, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Só quem sabe onde ele está é Deus. Mas as pessoas não vão saber. Ou seja, você se salva, o teu filho é condenado, aí tu fica a vida inteira no céu pensando no teu filho, rapaz, lá está ele ali no fogo. Não existe isso, irmão. Tem uma separação, uma ordem, que você não se lembra desse tipo de coisa. Mas o condenado lembra. Porque o rico disse, pois manda lá na terra, manda alguém lá, dizer para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para cá. Lá está Moisés e os profetas. Se eles não acreditam em Moisés, que é a palavra de Deus, a lei, tudo naquela época, se não acreditam em Moisés e nem nos profetas, muito menos vai acreditar se eu enviar um morto. Por isso que eu disse no início desse programa que os mortos, morreu já era, irmão. Você nasceu, ele vinha aí, o rico, ei, meus irmãos, não vai não. Aceita Jesus aí, ligeiro aí, porque eu estou numa desgraça ali. Não vai, não pode falar, irmão. Não vem, não. Então entenda, o que eu quero dizer aqui é que vão ficar caladinho, sem ter direito a reclamar. Lá, Jesus, ele disse que lá há planto e ranger de dentes. Ele falou mais 2 coisas ainda, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então veja, o fogo é todo tempo queimando, mas não consome, porque é a justiça de Deus, é um negócio forte. E aí ele falou aonde a planta e ranger de dente. O que é planto? Lamentação, poxa, deveria ter escutado. O Ramalho até pregava naquela TV lá para mim observar sobre a minha vida, eu nunca prestei atenção nisso. Ficava só nos carimbó, pulando carnaval e não atentei para isso aí. Isso é lamentação, né? Planto. Agora ranger de dente é revoltado. Esse Deus me botou aqui, mas não adianta. Não adianta, porque é uma ordem. Então você está com a oportunidade aqui, irmão. Você pode investir na tua vida, procurar a partir de hoje fazer o que a Bíblia diz. Se fizer, se salva. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, confirmar isso, né? Que crê mesmo. Batizado significa uma confissão, uma aliança. Né? Você mergulha na água, é uma maneira de você provar que está acreditando e está confessando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andar na doutrina, na palavra. Então isso, for batizado, será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Então veja aí. Então aí o versículo 8 aqui, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste para sempre, eternamente, está dizendo aqui. Então veja aqui, eu quero deixar 3 versículos aqui, já está acabando nosso tempo, mas eu quero deixar 3 versículos aqui.
aqui em primeira Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 e 25, que cabe aqui também certinho. Pedro vai falar aqui exatamente o que fala lá em Isaías. Mas olha aqui o que diz aqui. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, 24 e 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Isso é o versículo 23. Então, preciso ser gerado da palavra, que eu já fui gerado pelo meu pai e minha mãe. Aí eu sou carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então aqui eu vou nascer do espírito. O espírito que escreveu isso aqui. Um homem escreveu, mas cheio do espírito. Então entenda, vou ser gerado pela palavra de Deus, que permanece, é viva, que permanece para sempre, está dizendo aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Versículo 24. Porque toda carne é como Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Seca-se a Eva e cai a sua flor. Então vai se acabar. Então não adianta você investir no natural, no sentido de ocupar tudo o teu tempo com isso aí, investindo na tua carne, em tudo. Tem que tirar um tempo para investir na tua alma, no teu espírito, para que o espírito leve a alma ao céu. Então faça isso. Versículo 25 que eu disse que ia ler. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então essa é a palavra que está sendo evangelizada entre vós. Olha aqui, eu ainda vou ler um versículo aqui em Romanos, para encerrar aqui. Romanos, capítulo 6 e o versículo 19. É bom se você ler aqui do versículo 15 até o 23, mas eu vou ler o 19 aqui por causa do tempo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então, fraqueza, um homem natural, né? Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, assim como você apresenta o teu corpo para beber cachaça, para fazer coisas que não deve fazer, para mentir, para olhar para o que é dos outros, cobiçar o que é dos outros, tudo usando teus membros, apresenta agora para a justiça, para a santificação. Apresenta para aprender as coisas de Deus, para ir buscar o que é de Deus. É isso que está dizendo aqui. Vou ler o 23 para fechar mesmo aqui, que diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui há duas coisas também. Salário que resta do pecado, o que vai sobrar para ti, o que vai ser te dado, o que tu vai adquirir com o pecado é a morte. Quando falamos isso, é as duas. A Bíblia chama de condenação eterna segunda morte. E também a vida eterna é a segunda vida eterna, né?
Então nós temos uma vida, além de ter uma vida diferenciada na terra. Aí, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz: aí vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então você já tem uma vida diferente aqui, porque as tuas ações é diferente. Uns vai para o futebol, tu vai cultuar a Deus. Ou vai não sei para onde, ali para uma festa, e você vai ler Bíblia, orar a Deus. Então é diferente. Aí vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve na hora da salvação. É que um vai ser condenado e o outro não. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por tudo. O Senhor é bom, o Senhor tem feito coisas grandes nas nossas vidas. Meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer muito mais. Eu apresento essas pessoas que nos assistem nesse momento. Meu Deus, abençoa essas pessoas, visita elas, Pai. E apresenta-se a ela, meu Deus, porque o Senhor sabe que o que nós estamos dizendo aqui é verdade, veio do Senhor. É verdadeiro, é a semente incorruptível. É a palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre, que pode mudar a vida dessas pessoas a partir de hoje, pode curar essa pessoa, pode prosperar essa pessoa, pode ajudar, fortalecer, tirar toda opressão, todo engano, todo sofrimento, tristeza, depressão, tudo aquilo que vem contrário à vida dessa pessoa. O Senhor pode curar agora, Pai, porque o Teu poder faz isso na vida deles. Meu Deus, ajuda, Pai. Nós não podemos pedir a ninguém. Pedir a quem? Se só o Senhor é o nosso Deus. Nós não podemos recorrer a ninguém. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Pai, que a Tua palavra se cumpra na vida dessas pessoas. Está acreditando. Quem está crendo que vai passar essa dor, que vai passar esse sofrimento e que vai também se converter e que vai seguir ao Senhor, buscar em Ti sempre a salvação, Deus pega na mão dessa pessoa, abraça a sua alma e dá o livramento nesse momento para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.